Fala pessoal, tudo bem? Dr. Matheus aqui. Hoje é o primeiro vídeo do canal do YouTube e esse canal do YouTube, na verdade, eu fiz ele com o intuito de poder conversar com vocês alguns temas mais profundamente, né? Como nas outras redes sociais, no Instagram, no TikTok, são vídeos muito curtos. Aqui eu acho interessante para a gente conseguir esmiuçar algumas queixas e alguns problemas que são coisas recorrentes no consultório, né? Então, muitas das vezes é impossível a gente explicar num vídeo pequeno. O primeiro assunto do vídeo de hoje, eu gostaria de falar sobre uma das coisas mais recorrentes que a gente percebe aqui, que é a tal da fissura por doce. Pessoal, por que acontece a fissura por doce? Por que tanta gente não consegue tratar isso e por que acaba virando às vezes até um vício parecido com substância química? Bom, para esmiuçar esse assunto, a gente tem que entender primeiro da onde vem a vontade de comer doce. Existem dois tipos de fome. Existe a fome hedônica e a fome fisiológica. A fome hedônica é quando você justamente quer se recompensar com comida. Você come com o intuito de obter prazer, obter um aumento de serotonina através do impulso dopaminérgico. O que é uma fome fisiológica? É quando você realmente está com fome. Sabe quando você acorda, está com o estômago vazio, quando você passa longos períodos sem comer e que você não tem tanta seletividade, você comeria qualquer coisa para matar aquela fome. Então, fome hedônica e fome fisiológica. Essa necessidade de comer doce, que é a fome hedônica, na minha visão, ela não se trata do problema em si, ela se trata de um sintoma. E por que ela é um sintoma? Esse tipo de fome hedônica que busca prazer, ela é um sintoma da má nutrição. Quando você está mal alimentado, você tende a estar muito mais suscetível a essa fome hedônica, tá? Por que isso acontece? Nosso cérebro ele é capaz de perceber quando a gente está numa falta de energia e isso torna a gente muito mais suscetível a ir atrás do doce. E por que eu não sou muito a favor de colocar docinho fit na dieta, de encher comida de adoçante ou mesmo de comer açúcar em pequenas quantidades para pacientes que já têm um histórico de problema com doce? Porque quando você fornece o doce diariamente, você está reforçando para o cérebro do paciente um comportamento errado, que é o de se recompensar com comida. Seja qual for a quantidade, mesmo que adoçante não tenha caloria, não engorde, a gente tem que tentar migrar o paladar dele um pouco mais para o salgado. Mas como fazer isso se a pessoa já é louca por doce, ela já adora doce? Como eu disse, essa vontade de comer doce, ela é um sintoma e a gente trata o problema principal. O sintoma ele desaparece como uma consequência da resolução do problema. E, com certeza, a esmagadora maioria das pessoas tem vontade de comer doce por uma má nutrição no geral. Então a pessoa não se alimenta bem, nutricionalmente bem, ou come pouco, muito pouco, de forma que ela induz o cérebro a buscar uma recompensa no doce ou mesmo sanar uma falta de energia do corpo dela num alimento doce. O doce ele é perfeito para o nosso cérebro, porque ele é uma forma de você obter energia rápido, né? Ele tem uma digestibilidade muito rápida, o açúcar, e ele também sana aquela dor psicológica da fome, porque de fato a fome ela é um estresse para o corpo, é como se fosse uma dor física interpretada para o cérebro. Então, para liberar um pouquinho de serotonina, para você se sentir melhor, o doce ele entra perfeito, juntando com essa questão que ele já regula a tua glicemia para cima, ele já restabelece os níveis de energia mais rápido, por exemplo, com um prato de arroz integral com feijão, é óbvio que você vai ter uma fissura pelo doce, não pelo arroz e feijão. Agora, como é que resolve isso? Primeiro, você tem que estar bem nutrido, cara. Quando o teu nutricionista passa uma dieta e ele prescreve um almoço em boas quantidades, ele te dá um café da manhã farto, ele insiste para que você coma à tarde, apesar da correria do trabalho às vezes, tudo isso tem um motivo. A gente fala para o paciente coma, mesmo que não tenha fome. Por quê? Porque daí de noite, se o cara não come, se ele passou a tarde toda em jejum, trabalhando, concentrado, a chance dele atacar o doce é muito maior, porque dele vai ter essa dor da fome hedônica, ele vai querer obter prazer, né, já que ele está desconfortável na situação de fome, e vai ter um déficit energético nutricional muito grande, ele vai estar com a glicemia baixa, então ele vai estimular hormônios que são responsáveis pela fome e vai ter uma impulsividade muito maior para escolher esse tipo de alimento. Outra situação para ajudar a resolver é fazer exercício físico, tá? O exercício físico ele libera catecolaminas, então adrenalina, noradrenalina, e tudo isso ajuda a gente a inibir a fome e a impulsividade. Logo, é bem interessante se você perceber que, por exemplo, o exercício físico no final de semana, na minha visão, ele serve um pouquinho mais para você corrigir um problema comportamental do que pela vantagem metabólica que ele te oferece, né? Dificilmente você vai comer uma lasanha inteira depois de ter feito um aeróbio em jejum e um treino de musculação. Já parou para pensar nisso?
E vamos supor que o paciente já esteja totalmente reguladinho, já faça exercício todo dia, ele já tem uma dieta equilibrada, que forneça carboidrato, caloria o suficiente, dividido no decorrer do dia dele, mesmo assim persiste esse problema do doce. Aí a gente pode começar a investigar alguma causa hormonal. Um hormônio que as mulheres conhecem que está muito presente tanto nos anticoncepcionais e ele aumenta muito também no período pré-menstrual é a tal da progesterona. A progesterona é um hormônio que, quando você está na TPM, ela sobe bastante e também diminui os hormônios androgênicos, estrogênicos, de forma que você tem uma necessidade de comer o doce. Então essa vontade maluca de comer doce da TPM não é à toa, é porque a progesterona está desequilibrada nesse momento. Na próxima semana você volta ao normal, porque daí os teus títulos hormonais já estão voltando todos ao basal. Mulherada que toma anticoncepcional, peço para que vocês conversem com seus ginecologistas, que muitas das vezes podem existir formas contraceptivas não hormonais que não afetem o ambiente hormonal e metabólico para resolver o problema de vocês. Porque a maioria dos anticoncepcionais, eles são progestágenos, né? São hormônios derivados da progesterona. Então, como eu disse anteriormente, a progesterona mais alta, ela pode causar outros desequilíbrios hormonais que vão fazer com que você coma mais doce também. Então percebem que essa questão de comer doce, ela vai muito além de botar um docinho fit na dieta, botar um doce de leite depois do treino. Cara, isso não adianta nada, tá? A gente tem que encarar o problema de uma forma um pouquinho mais minuciosa, esmiuçar um pouco melhor ele. E muitas das vezes esse tratamento para essa vontade de comer doce, para essa impulsividade, ela é um trabalho multidisciplinar. Você vai precisar muitas vezes do nutricionista, do teu ginecologista, você vai precisar às vezes de um psicólogo. Então é um problema que tem que ser tratado. Existe solução. Por maioria das pessoas dizem que acham que não, existe solução, mas o tratamento tem que ser executado. Então, se você achou que esse vídeo te ajudou a entender um pouquinho melhor sobre o teu corpo, talvez a controlar um pouquinho melhor essa impulsividade, comenta aqui embaixo, se inscreve no canal, dá uma curtida. É importante eu saber o que vocês estão achando, até para produzir um pouquinho mais de conteúdo, direcionar um pouquinho melhor para poder ajudar vocês também. Tá bom, galera? Guardo vocês no próximo vídeo aí. Tamo junto!